Senhoras e senhores, nós iremos entrar na... Começando mais um Nada Necessário podcast. Eu sou Carlos André. Eu sou o Evans Viana. E hoje a gente está aqui com um convidado super especial. Tem que ter alguém que a gente gosta, cara. Tem que ter alguém que a gente gosta. Estamos com o Ismael, o vereador. Como você se autodeclara? Declararia Ismael o vereador ou o advogado? Ou o cidadão. Ismael, cidadão. Se apresente aí para nós. Prazer, Casé, prazer aqui, meu amigo Evans, prazer a todos. Meu nome é Ismael Silva, tenho 31 anos, sou morador da Grande Santa Maria da Podíbia, Zona Norte de Teresina, há 29 anos. A nossa zona. Sou advogado, professor universitário e estou nesta missão agora como vereador em Teresina, até 2024. O menino tem um currículo que a gente fica... Dessas últimas eleições, tava tendo uma festa danada. Eu, cara, o que tá acontecendo aqui? A galera fazendo carreata, não vereador daqui da região. Eu, sério, eu não sabia. Eu não te conhecia como vereador. Acho que, como eu te falei, eu lembro de ti da época que a gente jogou Menino, né? Menino, jogando vôlei. Não muito tempo, né? Porque a gente também nós não somos tão velhos, né? Nós somos novos, né? Todo mundo aqui é jovem, todo mundo aqui é jovem. É verdade. Pelo menos aparentemente, né? Aparentemente. Conservado. A gente tem a mesma idade, cara. Aí, Eu faço 31 agora, próximo. Mas quem tá mais conservado, André? Eu ou o Evans? Rapaz, não me faz escolher. Eu, no caso, eu te conheço, eu fui do... Quando tu viralizou, não sei se tu sabe da história dele, 2015, ele viralizou quando se formou, na formatura, Isso, com um cartaz de... Uma homenagem aos meus pais, né? O filho do pedreiro, caçadora de castanha. Também venceu meus pais, meus heróis. Era uma homenagem que eu fiz. Eu lembro. Uma homenagem que eu fiz aos meus pais. Bem mais magrinho. A gente casa, né? E aí a gente começa a ganhar um pezinho a mais. Teve uma repercussão nacional, né? Sim. Tivemos uma repercussão nacional. Na verdade, pra gente foi até uma grande surpresa, né? Porque pra gente é regra. Pra mim, que fui criado num lar, sempre nessa questão de valorizar e respeitar os pais. Aquela homenagem para mim foi muito simples, muito tranquila. E aí as pessoas acabaram, na verdade, vendo aquilo como exceção, quando na verdade deveria ser regra, né? A gente ter essa gratidão aos pais, né? E ali foi só um momento que eu encontrei de homenageá-los, levando em consideração que eles tinham se separado logo muito cedo, aos 10 anos de idade. Então eu tinha, na verdade, a ausência do meu pai presencialmente, né? Fisicamente dentro de casa, mas ele sempre dava suporte dentro da medida do possível para nos ajudar também. Então foi a maneira que nós encontramos de homenageá-los. Mas no caso, eu acho que a repercussão foi mais por causa da questão social, né? De uma pessoa que veio de uma classe mais menos favorecida e venceu, conseguiu através dos estudos, né? Sim, na verdade acho que esse foi o grande enfoque, na verdade, mas na época eu fiquei muito preocupado porque eu não sabia como reagir, né? Porque é uma realidade totalmente adversa, né? Morando na periferia de Teresina, uma região bem distante, digamos, do centro de Teresina, das regiões mais desenvolvidas. Não era tão comum um jovem da minha idade concluir o curso de Direito na melhor faculdade de Direito do Estado, né, com bolsa integral, porque era para a UNE, né, na instituição. Então, aquele momento realmente acabou ficando marcante na vida de muitos alunos que são oriundos da escola pública ou que são oriundos também da periferia, né, e acabaram utilizando aí como exemplo para conseguirem também alcançar os seus desejos, sonhos, projetos aí na área acadêmica. Tem gente que não acredita que a gente é da Zona Norte. Que o nada necessário da Zona Norte, né? A gente acha assim, os caras da Zona Leste são os playboys fazendo um programa com áudio de qualidade, de áudio e vídeo. De áudio e vídeo, né? E já turma que já passou por aqui também, né? Muita gente boa que já passou por aqui também, que a galera imagina logo, esse cara aí só dá entrevista, só consegue podcast pra Zona Leste. Agora há pouco eu falei com a Vanessa, a gente vai fazer um vídeo dos bastidores aqui, que o pessoal botar um QR Code no Pix aí pra galera ajudar a gente. A gente não tem dinheiro. A gente já passou por uma situação que foi, pra mim, foi até um pouquinho chata, né? De uma pessoa que tinha tudo pra ele vir pra cá, e quando ele viu que era a Zona Norte, a região da Santa Maria, ele se recusou. E eu fiquei,
Pô, a gente também faz. Né? A gente também faz. A gente é da periferia, mas a gente faz, ora. Mas é que a turma tem louco, a turma, infelizmente, tem esse preconceito, né? Quando olha pra periferia, acha que na periferia ela é marcada somente por violência, por criminalidade, por coisa ruim. E Exatamente isso, o argumento do cara. E infelizmente é isso que acaba sendo propagado até nos meios de comunicação, mas na periferia tem muita coisa boa, né? Tem muita coisa E o boa. pior é que esse cara aí era um dos que mais do que ninguém deveria saber disso, devia estar pesquisando, uma pessoa que fala sobre O cara paga de quebrada na internet e na hora de colar aqui na Zona Norte o cara... Pois é complicado, né? É complicado. É a hora que as máscaras começam a cair, Bastante, né? cara, entendeu? E a gente deu a oportunidade, tipo, ele que nos procurou. Eu fiquei, poxa, velho. Na hora que eu mandei a localização pro cara, o cara pulou lá longe. Assim, eu fiquei lá. Também não vem mais. Para de me mandar mensagem aí, seu otário. E, voltando aqui à história do cartaz, como foi a ideia do cartaz? Tu simplesmente vou fazer aqui uma homenagem ou vou mostrar que eu consegui? De onde veio a ideia? André, cara, na verdade, como eu tô te dizendo, eu sempre fui muito grato aos meus pais, né? Eu sempre tive muito isso. Meus pais nunca tiveram, assim, condições financeiras suficientes para dar tudo que os filhos precisavam, mas nunca faltou apoio moral. Então, assim, uma maneira que eu encontrei de retribuir, de agradecer, foi trazer eles para aquele momento. Eu era o primeiro da família, fui o primeiro da família a conseguir ingressar no ensino superior e concluir o ensino superior, um curso de ensino superior que tradicionalmente era um curso aí das elites, né, que era o curso de Direito. Então, assim, particularmente aquele momento foi um momento importante em que eu tinha, pela primeira vez, depois de 15 anos, né, o meu pai e a mãe presentes numa solenidade da minha vida, uma solenidade importante, os dois presentes, levando em consideração que os dois já estavam separados há 15 anos. Então, naquele momento foi um momento marcante e semana antes da formatura eu disse, eu tenho que achar uma maneira de homenagear meus pais, mas como, né? Tenho que achar uma maneira de impactar, de eles entenderem que eles fazem parte disso aqui. Porque ao chegar no local da formatura, tudo aquilo passava um filme na minha cabeça, né? E aquela maneira que eu encontrei de homenageá-los foi de lembrar que eu estava estudando numa instituição privada, né, como bolsista. Eu estava estudando com filho de parlamentar, eu estava estudando com filho de magistrado, eu estava estudando com filho de procurador, eu estava estudando com filhos de empresários, mas estava ali no mesmo nível de ensino que os caras. Então eu estava realmente em pé de igualdade. Só que eu tinha uma diferença, eu queria honrar os meus pais, né? Tem um provérbio bíblico que diz que quem honra pai e mãe, né, tem seus dias prolongados na Terra. Então, na verdade, eu queria honrar meus pais naquele momento, porque, em tese, eles eram invisíveis. Naquele espaço, eles eram invisíveis. Ninguém sabia quem eram meus pais. E ali eu queria torná-los conhecidos e mostrar que muito do que eu tinha ali conquistado naquele momento, que eu ainda ia conquistar, era por conta do apoio que eu sempre tive deles. Acho que eu tô aqui hoje graças ao esforço dos meus pais também. Eu sou muito grato. Eu sempre falo assim, no último episódio eu falando, mãe, muito obrigado. Eram umas coisas assim que a senhora não permitiu e hoje eu agradeço. Verdade, isso é muito importante. bom. Vários nãos que a gente recebe na vida, eles servem de lição para a nossa vida e depois a gente vai reconhecer o quanto aquele não foi importante. Então, eu lembro do dia que eu cheguei pra minha mãe, tipo, ela apoia a gente de uma forma assim que a gente se assusta às vezes. Eu lembro do dia que eu cheguei pra ela, eu quero ser músico, mãe. Ela, tá bom. E ficou aí. Deu no outro dia, 7 horas da manhã, ela me acordando, mãe, que era? Bora? Quer ser músico? Bora! Tá bom, eu tinha uns 13, 14 anos de idade. Aí, naquele mesmo dia, no dia seguinte, né, do que eu falei pra ela, ela me levou em 2 escolas de música pra me inscrever. Eu fiquei... Agora eu vou ter que dar um jeito de ser músico. No dia seguinte, a responsabilidade aumenta. Eu agradeço muito pelos ensinamentos do meu pai e da minha mãe, como eles foram comigo. Isso é importante. Molda o caráter da gente. A gente não percebe quando a gente é adolescente chato, que a gente é o jovem que acha que os pais é chato, né? Desobediente, depois a gente vai perceber o cara, velho. Era só pelo meu bem. Verdade. Você que queria fazer aquela tatuagemzinha, que é fazer uma tatuagem de rosa, né? Hoje em dia, se você tivesse um diamante mesmo. Imagina se tivesse um diamante e um sinal do infinito no braço. Obrigado, mãe, por você não ter deixado. Essas ideias nunca passaram pela minha cabeça, mas só para deixar claro aqui para todos os telespectadores do Nada Podcast, essa parte aqui é só demonização, gente. A vibe quando eu era novo era videogame. Eu queria ter videogame.
Mas eu comprei meus videogames tudinho. Eu não tenho hoje, que agora eu não tenho. Agora que eu tenho trabalho, né? Agora eu tenho mais tempo, não tenho. Rapaz. Vida de adulto. Mas isso aqui agora é a diversão de vocês, né? A diversão não é mais videogame, nada Necessário Podcast agora é a tua diversão, na verdade. Nosso hobby profissional. Não bastava as dores de cabeça que a gente já tinha antes. Não, bora pra mais uma. Bora pra mais uma. Pois é. E como foi a transição de advogado, né, para vereador? Tu já tinha... eu gosto de fazer muita pergunta uma em cima da outra. Vou primeiro fazer uma. Como foi a transição de advogado, né, para vereador, para política? Pronto, maravilha. O que acontece? Eu sempre disse lá em casa que um dia eu ia ser professor, que um dia eu ia ser vereador e que um dia eu ia ser advogado. Eu sempre disse isso para os meus pais, né? Eu já realizei os 3 objetivos de vida, que eram esses 3 objetivos, né, com relação à carreira acadêmica e carreira profissional, né? Só que ainda tem um outro objetivo que a gente sempre teve, que é com relação à questão da carreira de procurador. Então, assim, o que acontece? Como foi essa transição? Em 2015, quando eu me formei, né, eu tinha um trabalho social já desenvolvido em algumas comunidades, sobretudo aqui na região norte, mas nessa questão social, né, da assistência social. Sempre fui muito envolvido com essas questão de ONGs, projetos sociais, então a gente sempre deu a nossa parcela de colaboração. E aí, quando eu me formei, eu disse, eu preciso ajudar outros jovens a ingressar no ensino superior. Eu preciso ajudar outros jovens também a ingressar, por exemplo, numa carreira de concurso público, né? Então, a gente começou a fazer um trabalho direcionado para esses jovens com relação à questão de aulas, de revisões, para o Enem, para próprios concursos, né? E a gente teve, por exemplo, a concurso da Polícia Militar do Estado do Piauí. Então, a gente começou realmente esse projeto. E aí surgiu um convite natural de estar candidato a vereador em Teresina pela primeira vez, né? E aí eu fiquei, meu Deus, eu não sei como é que é essa experiência. Eu sempre tive esse desejo de atuar politicamente, de fazer a política da forma correta, porque eu sempre digo que, na verdade, a política não é algo ruim. A política é extremamente bom e necessário para a população. O que, às vezes, torna a política ruim, na verdade, são as pessoas que estão no poder. Essa é a grande verdade. A política não foi criada para ser algo ruim para as pessoas. Era um assunto que eu queria. É um instrumento, é um instrumento de garantia de direitos, é um instrumento de garantia de cidadania para a população. Agora a gente tem que ver realmente quem está no exercício dessas garantias, né? Quem está no controle dessas garantias. Então, na verdade, naquele momento, na condição de advogado, eu sempre digo, olha, eu não vou abandonar minha carreira de advogado, eu vou ser candidato a vereador, recebi esse convite, lancei a minha candidatura pela primeira vez em 2016. Em 2016 bati na trave, fiquei como suplente de vereador aqui em Teresina, né? Tirei na época. Não, em 2016 eu alcancei 1.948 votos. Não tinha para dar uma barra de sabão, como diz a história, eu não tinha dinheiro para nada, né? Até os santinhos, né? Eu fui receber com 15 dias de campanha, então foi muito na amizade, dos amigos mesmo que nos abraçaram e disseram assim, vamos tentar levantar um nome da periferia de dentro da comunidade, né? Eu tenho uma identidade muito forte com a minha comunidade. O Jacinto Andrade foi uma grande novidade posteriormente, porque não é lá do início da Grande Santa Maria, um conjunto, digamos assim, consideravelmente novo em relação à Grande Santa Maria, né, em termos de idade. E logo que eu cheguei aqui em 92, né, na Santa Maria das Vassouras. E aí o que acontece? Nós ficamos como suplente aqui em Teresina, alcançamos quase 2.000 votos de consciência mesmo, andando de porta em porta, conversando com as pessoas, dialogando, né? Dizendo para as pessoas da importância de nós termos voz, nós termos representantes de dentro da comunidade, porque a gente sempre foi esquecido, e eu sempre digo, na verdade, o que acontece? As periferias, seja em Teresina, seja em qualquer outra capital, ela é sempre deixada de lado. As políticas públicas, quando chegam nas periferias, elas chegam deficientes. Isso quando chegam, porque na maioria das vezes nem chega política pública na periferia, né? A periferia fica sempre deixada de lado. Então, tradicionalmente, Teresina foi construída do centro para a periferia, quando na verdade deveria ser o contrário. Eu preciso construir lá da periferia em sentido centro. Então aqui a gente sempre ficou abandonado, ficou órfão realmente de representatividade. E aí surgiu essa oportunidade, né? E aí quando eu fui candidato, tu é doido, não vai ter nada, não vai ter nem o voto da mãe nem do pai, mas para grande surpresa teve essa votação expressiva, né? Entraram 4 vereadores em 2016 com menos votos com a gente por conta de legenda partidária, né? E a gente deu continuidade ao trabalho, né? Passamos 4 anos realmente trabalhando, lançamos um aplicativo fomos trabalhando, né, dando encaminhamento a algumas demandas, sobretudo da nossa região, de outras regiões de Teresina também que nos procuravam, porque com o lançamento desse aplicativo que se chamava Meu Suplente, né, porque eu fiquei como suplente de vereador, nós lançamos esse aplicativo com recursos próprios, um amigo ajudou a
realmente desenvolver ele tanto para a plataforma Android quanto para o iOS. E começou a aparecer demandas de outros bairros, né? Pessoas que encaminhavam, tô com um buraco na minha rua, aí o que eu fazia? Pegava aquele encaminhamento sozinho mesmo, dava um encaminhamento para o órgão competente, né? Buscando a solução do problema, e muitas vezes o órgão atendia, outras vezes não atendia, como era de praxe também acontecer. E aí a gente foi fazendo esse trabalho. E quando chegou 2020, naturalmente, né? Depois dessa votação expressiva de 2016, nós lançamos nossa candidatura novamente, lançamos pelo PSD aqui em Teresina, e acabamos, né, tendo aí a oportunidade de ter sido eleito o primeiro vereador do partido, né, na condição de vereador mais bem votado do partido. E estamos aí nessa experiência, uma experiência realmente gratificante, né, umas dores de cabeça pelo meio do caminho, mas honrando cada um dos votos que nós recebemos, e aí quase 3 mil votos, né, recebemos 2.948 votos dessa última vez. A gente é meio que ensinado, que a gente cresce também ouvindo que político é uma coisa ruim, político é ladrão, não sei o que. As pessoas demonizam muito a política, esquecendo que ela é tudo, ela está em tudo em que a gente vive. Mas quando você se refere, eu sou um político, o primeiro adjetivo que te jogam é ladrão, é corrupto, Mas isso muito por conta dessa cultura, né, de que a gente não poderia, que o cidadão de bem não poderia se envolver no meio político. E aí, quando o cidadão de bem não se envolve com o meio político, ele acaba sendo dominado pelos maus. Ele vai ser governado pelos maus. Eu sou cristão protestante, e tem um provérbio que diz que quando os cristãos não governam, né, os justos vão sofrer. Então a gente acaba, na verdade, tendo essa questão, realmente essa premissa acontecendo hoje na realidade. Hoje não, porque sempre aconteceu na política. Eu te digo porque muitas das vezes eu passei a caminhada aí de porta em porta, conversar com as pessoas, e alguém diz assim, mais um ladrão aqui na minha porta. Às vezes você fica até sem reação, porque eu digo, poxa, eu entendo a insatisfação, eu entendo a indignação do cidadão que diz que é mais um ladrão, porque ele infelizmente está acostumado a ver no meio político muitos escândalos, casos de corrupção, de pessoas que realmente, de fato, nunca estiveram comprometidas com o interesse público, então somente com o interesse particular, né, com o interesse pessoal. E aí, muitas das vezes, acabavam, né, não atendendo às expectativas da população, que acabavam sendo enganadas, e aquele político que aparece lá de 4 em 4 anos numa determinada comunidade para pedir o voto das pessoas. E torna-se um ciclo vicioso, né? As pessoas, em geral, tendem a se distanciar da política, por causa disso acabam escolhendo maus políticos, e os maus políticos acabam se aproveitando dessa distância do povo, da política, e se elegendo mesmo, vamos dizer assim. Mas a gente tem que quebrar isso aí, viu? Não, mas eu acho que já começou até a quebrar um pouco mais, sabe? Essa questão das redes sociais, essa questão dos meios de comunicações cada vez mais modernos, as pessoas tendo acesso à internet de forma mais universal agora, a gente consegue perceber que as pessoas estão começando a despertar, estão começando a acordar para a importância da escolha delas, né? As pessoas começam a ter um controle social maior, né, do que acontece dentro do poder público, e isso realmente vai refletir, espero muito, na urna, né, que possa refletir na urna, e realmente nós tenhamos cada vez pessoas comprometidas com o interesse público. É isso aí. Como foi a transição da questão da... Você ser advogado, né? E a política foi muito difícil? Foi parecido? Outra ou não? Sim, é porque na verdade o que acontece? A gente tem um certo conhecimento jurídico, né? A gente tem um conhecimento jurídico aqui aí. Eu acho que deveria ser obrigatório para um político. Né? Quase 6 anos de advocacia. E nesse período, na verdade, eu também estava em sala de aula, né? Ministrando aula no curso de Direito e alguns preparatórios para concurso. Então, essa bagagem a gente adquiriu nessa caminhada e hoje a gente tenta colocar em prática no mandato. Como assim, Márcia? Você pode estar me falando. Nós temos um mandato um pouco mais técnico, nosso perfil é mais técnico, nosso perfil não é da politicagem barata, nosso perfil é de mais técnico. Todo mundo ficou assim, roxo. Por exemplo, nós apresentamos um projeto de lei recentemente na Câmara que foi aprovado, que é o projeto de lei da ficha limpa para cargos comissionados, né? Isso gerou uma repercussão, um burburinho muito grande. E, gente, qual é a dificuldade que vocês têm de entender que quem vai assumir um cargo público precisa ter responsabilidade? Qual a dificuldade que vocês têm de entender que quem vai assumir um cargo público precisa ser uma pessoa idônea, né? Então, se há uma exigência, por exemplo, para quem assume concurso público de apresentar certidões negativas, se é uma exigência na iniciativa privada, quando você vai atrás de um emprego, de apresentar nada consta, né, uma certidão de antecedentes criminais, por que na administração pública, onde ele cuida
vida de cada um dos cidadãos da população, Dinheiro o público. interesse do povo, do dinheiro que pertence a nós, pagadores de impostos, por que eu vou colocar qualquer pessoa? Né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Então a gente faz esse trabalho técnico. Hoje a gente quebrou um pouco da zona de conforto de alguns colegas, porque a gente tem também a questão da premissa da prestação de contas, né? Todos os meses eu faço uma prestação de contas nas minhas redes sociais, no nosso aplicativo, dizendo quanto eu gastei por mês, onde eu apliquei esse recurso, e hoje a gente está chegando à economia de mais de 300 mil reais nesse primeiro ano de mandato. Só contigo. Só no meu mandato. Só no meu mandato. caralho. Porque, na verdade, cada vereador, talvez para quem assiste o Nada Necessário entenda como é o custo de um vereador hoje mensal. Cada parlamentar tem uma remuneração mensal de R$ 18.881,22. Essa é a remuneração dele, o salário do vereador, né? Que com os descontos vai ali para 13 mil e alguma coisa, mas é o salário dele. Hoje bruto é 18 e líquido é em torno de 13. Mas cada vereador também tem recursos que vêm do Legislativo para quais finalidades? Uma, que são as verbas de gabinete. O que é essa verba de gabinete? É destinada para o pagamento de servidores do gabinete, pessoas que vão trabalhar no seu gabinete. Qual o valor dessa verba de gabinete hoje? R$ 40.500. É o valor que cada vereador dispõe no gabinete que ele pode gastar com folha de pessoal. Né? Ele pode contratar pessoas para trabalhar, secretária, assessores, motoristas, enfim, o que ele quiser contratar para dentro da estrutura do gabinete para o exercício da atividade parlamentar dele. Né? Hoje, o meu gabinete recebe esse montante mensalmente, mas hoje eu só tenho 9 servidores no meu gabinete, o que totaliza R$ 18 mil. Né? Então, assim, eu tenho uma economia aí bem considerável. Né? De 40.500 eu só gasto 18 com servidores. E um pouco menos da metade, na verdade, né? Em torno de 55% de economia. E tem a tal da verba indenizatória. O que é essa verba indenizatória? É para o exercício de atividade parlamentar, é para você contratar, por exemplo, assessoria de comunicação, assessoria jurídica, a parte de assessoria contábil, né? Tem colegas que fazem locação de veículos, eu particularmente não loco veículos, não tenho locação de veículos, não tenho contrato nesse sentido. Hoje eu só tenho assessoria jurídica, contábil e de comunicação, né? E qual é o valor disponível mensalmente? R$ 18.881,22, que é o mesmo valor do salário do vereador. No entanto, hoje eu só uso 900, né? Um pouquinho menos que a metade também, a economia de 51% mensalmente. Então, de janeiro até agora, no mês de novembro, nós já ultrapassamos R$ 330 mil de economia. E o nosso desejo é fazer com que esse dinheiro economizado volte para o Poder Executivo. Porque quem mantém o Legislativo funcionando é o repasse que sai do Executivo. Né? E por que eu quero que volte? Eu quero que volte para que seja aplicado em situações como mobilidade urbana, garantia de educação e saúde, enfim, políticas públicas realmente voltadas para a população. Muita gente diz, mas tu é besta, por que tu não usa todo o recurso? Não tem como eu usar todo esse recurso, eu não tenho essa necessidade, né? Então eu tenho muito respeito, compromisso com o dinheiro do pagador de impostos, é isso que a gente precisa. Cara, eu acho que é a primeira vez que eu ouvi um político detalhar exatamente o gasto, quanto recebe e o quanto ganha. E eu acho que isso é importante, cara. É muito dinheiro. Isso mês, né? Isso mês. E é importante porque, assim, já vi político dizer que não dizer quanto ganha não é elegante, né? Como se, elegante, não pensa de elegante. Eu estou recebendo, quem está pagando meu salário é você. Ora, se é você que está pagando meu salário, você tem o dever e o direito de saber quanto que está me pagando, né? E como eu estou utilizando esse recurso. Não existe essa questão de sigilo com algo que é público, né? Sim, claro. Não tem nem. Tem que ter transparência, né? E tem portais de transparência para as pessoas buscarem essas informações. A Câmara Municipal dispõe de um portal da transparência, em que pese ele não ser tão transparente quanto deveria ser, né? Por isso que eu faço questão de colocar essa transparência nas minhas redes sociais. Eu disponibilizo os arquivos, as notas fiscais, as prestações de contas, os relatórios, os recibos, eu faço. Aí entra a questão da acessibilidade, né? A galera conseguir acessar. Tem lá, mas o seu João vai conseguir ver, vai conseguir entrar isso lá. Porque na verdade tem uma dificuldade muito grande desses acessos, né? E assim, particularmente o que eu disse sempre, olha, eu quero um mandato que seja um mandato interativo, um mandato participativo, que as pessoas acompanhem tudo que eu faço. Então nada melhor do que usar as próprias redes sociais, que hoje é um meio de comunicação em massa, para quê? Para as pessoas terem acesso a como está sendo investido o dinheiro que ela paga de imposto no nosso mandato e como a gente pode dar de retorno para a população, né?
Hoje, na verdade, as pessoas estão cada vez mais informatizadas, cada vez mais acessíveis, né? Só que, assim, muitas das vezes os portais de transparência de todos os órgãos públicos, regra geral, acabam, na verdade, sendo, na verdade, meras maquiagens, né? Eles não trazem a informação, eles não trazem a informação que realmente deveria estar disponível para a população. Isso até gerou um certo desconforto, né? No início do ano, eu acabei provocando essa questão dentro da Câmara Municipal acerca da transparência da nossa Casa Legislativa, né? Que é a Casa do Povo. Se é do povo, o povo tem que saber o que tem dentro e o que está funcionando. E isso gerou um certo desconforto em alguns colegas, né? Não todos, mas alguns colegas se manifestaram, alguns foram até... Quais eram os argumentos de que a Câmara já era realmente muito transparente, mais transparente do que aquilo ali era impossível, né? E aí hoje eu estou provando que mais transparente do que aquilo é plenamente possível, e plenamente legal, e plenamente responsável. E é isso que a gente está fazendo hoje por meio das nossas redes sociais. E aí o que acontece? Infelizmente as pessoas veem a nossa transparência e vão cobrar, né, dos seus colegas um posicionamento ou uma postura semelhante. Só que acabam muitas das vezes barrando, né, e às vezes até em omissão, em alguém que realmente não responde, ou alguém que às vezes até responde, mas responde de forma ríspida. Né? Então, assim, eu particularmente continuo nessa pegada e quero terminar meu mandato olhando para trás, ciente que a gente deixou um legado plantado na cidade de Teresina. Eu ouço muito bem de ti, cara. Eu ouço muito. A região fala bem de ti. Tipo, a comunidade te abraçou e eu fiquei. É estranho, velho, pra gente, é estranho. E até é importante deixar bem claro aqui para quem está acompanhando o Nada Necessário Podcast, né, que particularmente depois de o Evanilson aqui, por exemplo, que jogou vôlei comigo talvez há uns 10, 12 anos atrás, né, digamos assim, a gente não tem contato pessoal, né, a gente tem um contato aqui de comunidade, já ouvi falar do Ismael, eu ouvi falar do Nada Necessário Podcast, eu acompanho nas redes sociais, mas a gente não tem nenhum vínculo, né? Então, assim, acaba, na verdade, por onde a gente passa, muitas vezes a gente é muito cobrado, né? Porque tá hoje na condição de vereador é carregar um peso muito grande, porque a gente está diretamente na comunidade, as pessoas dizem, eu não tá nesse buraco, então, tipo, gente, o que eu posso fazer é encaminhar e cobrar. Eu não tenho como ir tampar o buraco. Quem executa isso aí é o Poder Executivo. É ele que, por meio dos órgãos, vai resolver. Acho que muito candidato chega na comunidade prometendo essas coisas. Que essa daqui vai ser minha prioridade. Vou trazer asfalto pra cá, vou trazer isso. Eu cansei de passar nas comunidades assim, a pessoa diz assim, não, vereador, que já passou gente prometendo asfalto. Eu digo, e foi? Mas depois deixa eu lhe dizer, não vai trazer asfalto pra senhora, não vai trazer asfalto pro senhor, não se engane. E deixa eu lhe dizer, você vai prometer asfalto pra cá? Eu digo, de jeito nenhum. Primeiro, eu não tenho indústria, eu não tenho empresa que fabrica asfalto. Segundo, não tenho construtora que trabalha fazendo asfalto. Terceiro, não tenho caneta na mão para decidir onde é que vai ser asfaltado e onde não vai ser. Isso cabe ao Poder Executivo, tem tudo na programação. Agora, o compromisso que eu assumo com vocês de lutar por melhorias para a sua comunidade, se for o asfalto, lutar pelo asfalto. Agora, eu lhe prometer que vou trazer asfalto de forma alguma, não tenho coragem de fazer isso, até porque a gente só pode prometer aquilo que a gente pode cumprir. Né? Então, hoje, o descrédito que há muito na política é justamente em razão dessas, infelizmente, mentiras que foram contadas e que não foram cumpridas. E aí, quem paga o preço? Todos. Se pagasse o preço só quem prometeu e só quem deu o voto de confiança para eles era interessante, mas infelizmente toda a população paga o preço. Tem a parada do cara assim, tipo, eu não vou cobrar porque o cara já me pagou, entendeu? As pessoas esquecem até quem votou, porque ela de uma certa forma recebeu pelo aquele voto. Aí eu vou cobrar uma coisa de um cara que ele já me pagou. Já pagou por esse voto, né? Então, já me deu o saco de cimento, já me deu a carrada de areia. Lá no Monte Verde, na minha rua, um vereador deu uma bola pra gente. Tipo, pra rua, né? Tipo, aí voltou lá, você lembra da bola que eu dei? Agora é hora de votar, hein? Era criança, mas já achei, pô, vereador assim, né? O cara deram uma bola. Não vou cobrar o cara. Eu vi muito nessa última eleição, muita gente falando sobre o cara que é o nosso prefeito hoje. Muita gente, mas ele ajudou muita gente, ele fez isso, ele fez aquilo, por isso que eu vou votar nele. Aí o cara, mas e... Ele é médico, ele não é político. É claro, a gente tem que levar em consideração muitas vezes o serviço que já foi prestado pelo cidadão, mas muito mais que isso. A capacidade técnica, saber se o cara realmente está preparado para gerir, saber se o cara realmente está preparado para assumir um cargo importante, seja em qual for a esfera, seja no Poder Executivo, seja no Poder Legislativo lá na Câmara Municipal. E no próximo ano a gente vai se deparar com isso novamente. No próximo ano é ano mais uma vez de eleição e a gente precisa realmente fazer boas escolhas, precisa realmente, porque o cenário é desanimador, né? A gente vem olhando entra ano e sai ano, então a gente fica, poxa,
o que é isso aqui? Por que que isso acontece, né? E às vezes a gente fica muito indignado Vinícius, com essa história da compra do voto, do abuso de poder econômico, mas é um cenário que se repete toda eleição. E cada eleição que se passa, o voto fica mais caro, porque as pessoas realmente não têm mais limite, dão dinheiro mesmo pelo voto, dão objetos. Eu cheguei numa senhora, aqui na comunidade mesmo, e ela olhou para mim e disse assim, olha, eu voto em você se você me der um óculos. Aí eu olhei para ela, você tá nesse óculos daqui que eu estou usando, então eu sempre fui meio assim, rasgado do talo, né? Isso é exatamente esse óculos que eu estou usando. Aí eu disse, pode dizer, esse óculos que eu estou usando aqui eu ainda estou pagando. E outro, primeiro que aparecer aqui que lhe der o óculos, pode ficar à vontade. Mas a senhora não vai poder cobrar dele nada, absolutamente nada futuramente. Porque ele vai me dar esse óculos, vai dizer, meu compromisso com você não foi o óculos lá no passado, então eu não tenho a obrigação de vir aqui lutar por melhorias para essa comunidade. Nem para você, nem para ninguém. Então, assim, eu tive muitos embates, né? Dizia um certo cidadão aqui na região do Monte Verde, disse assim, candidata ignorante não vai ganhar nada, né? Ele disse isso para mim, porque eu sempre fui muito curto e grosso. Ele disse, não, a pessoa chegava com uma história de como, meu amigo, qual foi a parte que você não entendeu? Eu disse pro rapaz, né? O rapaz insistiu numa história de material de construção, né? De criar uma carrada de massagem de moço. É a cara dos eleitores. E eu disse pra ele, cidadão, eu não trabalho dessa maneira, infelizmente, o nosso trabalho é esse. Aí eu fui explicar. Aqui, né? Aí eu fui explicar pra ele a situação. Aí ele insistiu. Quando ele insistiu, eu já, sabe, eu me enchi de raiva naquela hora e disse assim, olha, senhor, deixa eu dizer, eu não tenho loja de material de construção, então não tem como me dar material de construção, tá bom? E aí ficou por isso, aí depois ele atravessou a rua me xingando tudo quanto é nome, mas eu também fiquei tranquilo. O pessoal perguntou o que foi, o pessoal que estava acompanhando comigo como voluntário, o que aconteceu? Eu disse, não, o pessoal, o cara me encheu no saco com material de construção, eu não tenho, eu não dou, e nem que eu tivesse, eu não ia dar, né? E aí ficou esse clima chato. Eu não conheço ele, mas eu queria muito ter a oportunidade de ver ele hoje, porque quando ele atravessou a rua, disse assim, esse aí não vai ganhar nem, aí soltou o nome lá, né? E aí nós acabamos sendo eleitos, mas um dia eu vou encontrar ele. E ele vai ter a coragem de dizer assim, rapaz, olha, ele pediu uma carrada de maçã, seu nome deu, agora você tá eleito, agora você tem condição de me dar, vai dizer desse jeito, né? Mas ele sempre vai, ele não vai perder o oportunidade. Com certeza, com certeza. Cara, sobre o que tá acontecendo, tipo, que eu vejo de uns 10 anos, mais ou menos, desde a época que eu tirei ele que foi eleito, não tem mais ou menos quanto tempo isso? Mais ou menos, tá comigo, tá no terceiro mandato, então mais ou menos 12 anos. Por aí. Eu vi a parada do voto de protesto, eu vou votar numa pessoa que por molecagem, Sim. Ele se elegeu, na época nem existia essa palavra, fazendo meme, mas ele se elegeu, eu vou ajudar a minha família, contando piada. Pior que tá, não fica. O deputado mais bem votado de todos os tempos. Sim, e inclusive levou mais 3 com ele, né? Na época tinha uma questão do voto de legenda, né? E que ainda tem, e ele arrastou mais 3 com ele. Mais 3 deputados, e foi o deputado mais bem votado praticamente de todos os tempos, se eu não me engano. Na época foi. E tem acontecido isso bastante, tipo, tem aparecido vários bobos da corte, palhaço, galera que quer se eleger dessa forma. A gente teve uma eleição que a gente quase elegeu o Quentinho uma vez. Que era um cara... Ele ficou em terceiro, se não me engano. Foi em terceiro ou quarto. Ele concorreu prefeito, foi prefeito. E foi uma época que eu fiquei... Caramba, ele não é político, ele não é nada, ele usa um cara... mas na verdade... Fazendo graça, assim. E tipo, eu fico... Eu me preocupo bastante, porque assim, eu amadureci muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade, então eu me tornei homem muito cedo. Então eu sempre fui muito quadradão. Quadradão, quando eu digo assim, eu sempre fui muito sério, né? Eu tenho uns momentos de brincar, de divertir, mas nessa pegada e nessa questão política, eu sempre tive um posicionamento mais sério, né? Eu não gosto de brincar, ninguém me vê com piadinha com política, ninguém me vê com deboche em relação à política. Muitas das vezes, quando eu não posso opinar sobre algo, eu me calo, mas eu não vou falar besteira, eu não vou falar bobagem. E aí o que acontece? Muitas das vezes a população ela acaba encarando essas situações, como você falou, de memes, de personagens, né? de personagens hilários, de candidatos que se lançam e dão esse voto de protesto. Só que elas não pensam na consequência desse voto de protesto. Esse voto de protesto, muitas das vezes, tudo bem, pode retirar a chance de um voto parlamentar entrar, mas no final das contas pode estar entrando um parlamentar que não tenha nenhum compromisso com a população também. Então, eu acho que se a população tivesse realmente que fazer um voto de protesto, que ela fizesse um voto de protesto em relação àqueles candidatos que realmente têm uma postura correta, uma postura coerente, que têm serviço prestado, ou então a própria população diz assim, peraí,
eu também posso fazer parte desse processo e coloco meu nome à disposição. Tá? E aí, de maneira séria também, levantar as suas bandeiras, apresentar as suas propostas para que realmente isso possa claramente ser analisado pelo restante da população. Eu acho que eles usam muito a questão do apelo popular, a popularidade. Às vezes O brasileiro leva muito nas coisas, na brincadeira, na molecagem. Mas isso é perigoso pra caramba, velho. Sim. Não sei se vocês estão ligados, mas acho que foi no final dos anos 80, no Rio de Janeiro, os caras quase elegeram um macaco. Eu lembro dessa Eu história fiquei... Parece a história dos Simpsons. E é uma realidade, e olha, é uma realidade praticamente 30 anos atrás, né? Que hoje, na verdade, claro, não estão elegendo mais animais, né? Mas enfim. Mas hoje tem pessoas que infelizmente não preenchem o perfil realmente de estar no meio político, de contribuir com a sociedade, e isso acaba tendo essas situações. Aí a pessoa sempre usa aquele discurso, em vez de eleger um ladrão, eu prefiro eleger um palhaço, né? Que eles costumam taxar todo mundo que está no meio político ou que pretende concorrer a um cargo político como ladrão, e por conta realmente da conduta dos políticos que nos antecederam, que não tiveram boas práticas, boas condutas, e aí acaba, na verdade, tendo justamente esse ponto do voto de protesto. Outra coisa que eu sempre achei muito estranho as pessoas falarem eu voto só em quem ganha. Você já ouviu falar isso? Já. Não, uma moça na minha rua que ela falava, eu voto só em quem ganha. É que nem... obrigado, Vanilson. É que nem os flamenguistas, hein, não fala do Flamengo, acho que não fala. Os meus amigos aí que temos torcedores modinha, né, dos últimos 2 anos ali. Flamengo sempre teve a maior torcida do Brasil desde quando foi fundado. Sempre teve a maior torcida favorável e sempre teve a maior torcida antes também. Mas brincadeiras à parte aqui, com relação a essa história do voto em quem ganha, mas isso é um perigo também muito grande. Eu vou te dar um exemplo. Nas eleições de 2020, tivemos várias pesquisas eleitorais. E eu lembro como se fosse hoje, uma pesquisa eleitoral foi feita aqui na Santa Maria. Inclusive o meu pai respondeu e outros 3 colegas que estavam realmente trabalhando na campanha comigo também responderam. E tem muita gente que olha para a pesquisa eleitoral e diz assim, vou votar em quem está em primeiro lugar, vou acompanhar, vou votar em quem perdeu, vou votar em quem vai ganhar. Então eu uso esse discurso. E aí eu fiquei pensando, né? Quando saiu o resultado da pesquisa, meu nome nem apareceu. Eu digo, mas rapaz, meu pai respondeu, mais 3 colegas responderam. Eu tive pelo menos 4 votos. Não estou aparecendo na pesquisa. E aí, por isso que hoje, por exemplo, eu não confio em instituto de pesquisa, eu não confio nesses institutos de pesquisa de forma alguma. Pode ser o mais credível, tem a maior credibilidade do universo. Mas eu não confio mais por conta de experiências como essa, né? E aí, às vezes, o que a gente via? A gente via algumas pessoas aparecendo no topo dessas pesquisas e que, naturalmente, muitas das vezes era uma tentativa de ludibriar o eleitor, fazer com que esses eleitores que estavam, por exemplo, ou indecisos, ou usando essa estratégia, vou votar em quem ganha, para convencer ainda mais dele do voto naquela determinada pessoa. E aí, né, infelizmente, o resultado a gente viu muitas vezes algumas pesquisas que alguns que tinham, claro, não estou dizendo que todo instituto de pesquisa é corrupto, traz pesquisas fraudulentas e tal, mas eu não confio mais em pesquisas, por conta de algumas experiências que eu vi, né, de relatos pessoais e particulares, e que, na verdade, na prática não apareciam posteriormente. Uma coisa que eu acho engraçada é porque, pelo menos, eu não vejo esses institutos, eles mostraram os critérios de pesquisa. Sim. Como foi feito, porque, assim, estatística não é número, tipo, não perguntou todo mundo e depois viu quem foi que teve mais votos, né? Tem um ditado popular que diz que estatística é igual biquíni, mostra tudo menos o essencial, né? E é complicado, porque tem que mostrar exatamente como chegou aquele... É claro que a maioria das pessoas não tem tanto entendimento, mas é bom que se tenha pelo menos a metodologia. Isso. Como em qualquer pesquisa científica. Estou me formando agora em geoprocessamento, né? A gente tem uma noção um pouco de como é a questão da estatística, como funciona, a gente trabalha com isso. E eu sei muito bem que a gente trabalha mais na parte de mapa, né? Se eu quiser fazer uma pesquisa, se eu quiser mostrar uma coisa, pode ser feito.
Entendeu? É por isso que quando você faz um artigo, você tem que mostrar lá sua metodologia, como você usou, e que outras pessoas puderem replicar aquilo e vai dar o mesmo resultado. Aí é que está a questão do método científico, né? E por que, imagina por que vários aparecem, por exemplo, vai ter eleição aqui para prefeito da Grande Santa Maria. Candidatos, Evanilson. Outro candidato, Ismael. Show de bola, maravilha. 2 candidatos a prefeito na cidade de Terezinha, de Santa Maria. Vamos imaginar que nossa região foi emancipada. Aí o que o Evanilson faz? Contrata um instituto de pesquisa para avaliar como está, né, o pensamento da população. Eu contrato outro instituto de pesquisa para fazer a mesma coisa. Ocorre que muitas das vezes o instituto de pesquisa dele apresenta um percentual lá em cima favorável para ele, e o meu instituto de pesquisa, que às vezes pode ter entrevistado a mesma pessoa que ele, ou não ter entrevistado absolutamente ninguém, porque a gente não sabe realmente esses dados científicos, realmente, dá um resultado totalmente diferente. E quando chega na eleição, dá outro resultado distinto da pesquisa dele e da minha. Pra você ter uma ideia. Então, muitas das vezes, é um perigo muito grande. Por quê? Porque esses institutos, em algumas situações, infelizmente, estão aí para ludibriar realmente o pensamento da população e fazer com que os indecisos e essas pessoas que votam com base em ideia primeiro realmente venham a votar. Lembrando que a gente muito indeciso, né, cara? Sim, a pessoa que é indecisa, ela se baseia muito em eu vou pegar esse. Por isso que acontece muito aquela parada da panfletagem na frente onde se vota, né? Sim, lá nos locais de sessão, nas sessões eleitorais, né? Sim, só uma ressalva, lembrando que a gente não está aqui para descredibilizar os institutos de pesquisa, tá? É só para mostrar um ponto de vista que as pessoas, vocês não devem votar de acordo com isso, vocês têm que ter seus próprios critérios para votar, não é aposta de cavalo, não. Você vai apostar em quem você acha que está na frente, sei lá. Tenha seus critérios. Verdade, porque, por exemplo, trazendo para o lado do futebol, esses últimos dias, muitos flamenguistas deixaram de ser flamenguistas. Por quê? Porque o time deixou de ganhar. Né? Aí já viu. Não, mas eu falei, eu de prova, eu estava falando com o Pedreiro aquele dia que ele estava falando sobre isso. Né? Aí, no dia que o Palmeiras perdeu, o Palmeiras venceu o Atlético Mineiro, eu falei, cara, eu olhando um pouco, eu sou flamenguista, mas do meu ponto de vista de critério, lógico, né? Eu preferia que fosse o Atlético Mineiro, porque, o Palmeiras vem perdendo vários jogos. Sim. Ele vai jogar com tudo, ele vai pra cima do Flamengo com tudo. O Flamengo tá lá de boa, vencendo e tal, ele vai todo na hora lá, pô. Foi basicamente o que aconteceu. Eu nem posso falar muita coisa, porque na verdade, assim, se tem um torcedor que é fiel, é o torcedor do Vasco. Eu sou vascaíno, né? Não tem como não ser fiel. Detalhe. Se tem um povo mais sofredor na história das civilizações, na história da Bíblia Sagrada, eu desconheço. Em que momento a pessoa decide ser vascaíno? Eu não sei, eu tenho muitos amigos vascaínos. Meu patrão é vascaíno, eu fico, cara, em que momento foi que tu... Você é vascaíno? Na verdade, detalhe, a gente mudou aqui de política para futebol muito rápido, mas esse detalhe, só analogia, claro, obviamente. Mas na verdade, não é em que momento aconteceu, a pergunta é como você consegue continuar sendo vascaíno, né? Porque na verdade, assim, você só pode ser masoquista para gostar de sofrer, né? Porque na verdade, o que acontece? O momento, tudo bem, às vezes tu vai pelo momento, o Flamengo tá bem, vou torcer pro Flamengo. O Vasco tava bem na década de 90, nos inícios dos anos 2000, tava bem, então o cara começou a torcer. Só que nos últimos anos eu disse, poxa, que escolha foi essa que eu fiz, que eu tô aqui torcendo em vão, depois do quarto rebaixamento, né? E essa analogia tem que ser aplicada à política também. Eu acho que eu lembro do dia que eu disse que era corintiano, tava um grupo de amigos aí, então, eu sou flamenguista. Pô, Flamengo, você é corintiano? Eu só quis ser contra. E acabou ficando. E pronto. Eu acho que eu me tornei flamenguista por causa do Vasco. Porque meu irmão era vascaíno. Aí quando a gente era pequeno, lá no Buenos Aires... Então ele foi bem educado em casa. Não, meu pai torce pro Grêmio. Confusão. A galera lá de São Paulo, Rio de Janeiro, tem uma dificuldade de entender nós aqui. Porque a gente torce pra times do sul, do sudeste do país. E eu me lembro que eu não sei exatamente se foi isso, eu me lembro que eu já torci pro Palmeiras, eu já torci pro São Paulo. Você é criança, né? E meu pai nunca teve essa questão de, não, vai torcer pra tal time. Eu escolhi o que eu quisesse. Eu me lembro que eu parei no Flamengo, aí depois não mudei mais. Pois é. Lá em casa, papai era corintiano. Mamãe Santista depois daquela fase do Neymar no Santos, né? Então ela começou a dizer, ela é de momento, pra você ver. E aí hoje, por exemplo, você perguntar qual time ela torce, eu não sei. Hoje ela já não lembra mais, não. Santos, por isso que eu tô dizendo, que é por momento, né?
A minha mãe torce pro River do Piauí. Ah, não, Aí, agora aí, sim, eu vou lhe ser muito sincero, se jogar Vasco e River, eu torço pro River. Eu vou ligar, eu sou piauiense e defendo um ex-dente. O único clube do Piauí que eu não defendo é o Flamengo. Então. Aí que eu torço pro Flamengo do Piauí. Eu não, sou ribeirinho. No dia que o Flamengo do Piauí jogar com o Flamengo do Rio de Janeiro, Deus tem a pena dele, mas eu vou torcer pro do Piauí. É isso, vai sair de lá meio cansado. Não, mas se ele torcer com, eu acho que se o Flamengo jogar pro Rio... A gente tem que valorizar o que a gente tem aqui, gente, claro. A gente tem que valorizar sim. Eu sou doente pelo futebol daqui. Tá? É porque, assim, o futebol daqui é assim porque a gente não dá o valor necessário. É porque na verdade não teve, né? Nunca foi tão desenvolvido, né? Agora que a gente tá começando... Teve uma época de ouro aqui no futebol, indo com um Tiradentes. Você lembra da época de ouro? Não, né? Só de ouvir, só de história, né? Só de história. André, eu desconfio que o Evanilson conhece essa época de ouro. Ele tava contando gosto bastante. Eu não sei, o Evanilson mas com muito detalhe. Muita propriedade. Eu acho que ele viveu essa época. Ele fala muito da época do reggae do 90. Eu acho que ele esteve no estádio, ele conta muitos detalhes. Então, assim, eu tenho lá minha desconfiança se de fato a identidade dele está correta, se ele realmente é de 90, como eu sou de 90. Não, ainda é mais novo que eu, ainda não é mais novo que eu ainda, né? Então, aí, brincadeiras à parte, realmente o futebol do Piauí teve seus anos dourados, né? Esses anos da década de 70, 80, né? Até o início dos anos 90. E agora no início dos anos 2000 nós tivemos algumas gratas surpresas, né? O River do Piauí também chegando à final de Série B, de série D, né? Contra o Botafogo, estádio Albertão lotado. Eu sempre fui doente, parece, eu sou rato de estádio, né? Cara, eu nunca fui no Albertão, você não acredita? Nunca tive a oportunidade. Eu já fui para show pra lá também. Já fui várias vezes jogos, eu gosto muito. Hoje, por conta de ter muito... Quiserem levar um nada necessário aí, ó. Pronto, nada necessário podcast pra ele, bacana. Só uma informação aqui. Vocês sabiam que a Segunda Guerra Mundial contribuiu em grande parte para a torcida do Flamengo ser o que é hoje? E foi. Foi porque após a Segunda Guerra Mundial eles instalaram algumas antenas aqui, né, de comunicação, tal, Estados Unidos e tal. E depois acabou e eles deixaram. Com o tempo, foi se usado muito essas torres para rádio. Foi quando começaram a transmitir os jogos do Sul, Rio de Janeiro e para cá. E o que contribuiu muito para as pessoas. Daqui nem todo mundo podia ir para o estádio, né? Assistir o futebol local. E eu via muito o rádio e contribuiu muito para essa questão da Norte e Nordeste ter esse apego ao futebol do Sul, né? Pelo menos isso, né? Década de 80. Sim. Tem um reflexo histórico, né? Claro, tudo tem uma questão do histórico. Com certeza. Já assim, puxando sardinha pro meu time, né? Pro Vasco, né? Tem uma história de tradição com relação à questão de inclusão, né? De inclusão de negros no futebol, tem uma história muito bacana, muito bonita. Mas se a gente for pesquisar a história de todos esses clubes, sabe? Cada um tem sua história muito bonita no futebol, de contribuição. Aqui no Nordeste também, aqui no Piauí também tem. Se a gente for pesquisar realmente, a gente vai encontrar boas histórias. Sim, o Vasco ele foi o primeiro time, não foi com os jogadores dele. Teve uma briga muito grande, né? O estádio também foi construído pelos próprios torcedores, né? Então, Botafogo tinha jogador negro, mas tinha que pintar ele de branco. Pra poder jogar, né? Tinha isso ainda, né? Os caras, né? E jogava pó de arroz no talco no cara. Aí dava no meio do jogo, o cara suave, a galera. Peraí. Aí até um ritual da torcida do Botafogo de jogar em talco, parece. Sim. A lembrar dessa época. Não é uma época muito boa, não. Mas tem um marco histórico. Tem um marco histórico. Aquela coisa de lembrar para que não aconteça de novo, né? Você ter memória de... Claro, com certeza. E aqui a gente é assim, né? O podcast muda de pau pra cacete, né? Já teve um que a gente já começou na política, não era nem um assunto, não era um convidado, não era nem política, era moça, não sei se foi Dani? Não, foi a Dani, a gente já começou já na política, já numa polêmica. E eu trouxe ela na intenção de falar sobre produção musical, produção de evento, que ela é produtora de evento e DJ também, aí eu querendo falar com ela sobre isso e ela meteu politicamente. O homem é um animal político, né? Mas assim, o podcast é isso, o podcast é conversar, né? Bater papo, você não é uma entrevista engessada, aquela coisa. Claro que a gente quer perguntar o que a gente quer saber, né? Tal. A gente tem que aproveitar a oportunidade, né? Pra perguntar logo tudo que quer, se não sabe o que é isso aqui, o que é aquilo. Mas se a conversa abrir para outro rumo, a gente vai fluir.
Quer voltar aí, Avenilson? Eu vou levantar a bola para tu. Fala aí sobre teus projetos aí com vereadores. Bacana, maravilha. Nós estamos nessa experiência de 8 meses, né? Eu falei para vocês sobre a economicidade de gabinete, né? Economia de recursos. Nós temos essa questão da transparência, nós temos um aplicativo que era meu suplente, e hoje o nome do nosso aplicativo é Meu Vereador. Você pode baixar em qualquer plataforma, tanto no Android quanto no iOS. Nesse aplicativo o cidadão pode encaminhar demandas, né, de problemas da sua comunidade, e a gente dá o encaminhamento, dá o retorno, o feedback para o cidadão. E aí nós tivemos alguns projetos já apresentados na casa, né, projetos de lei relativo à questão de imóveis abandonados, que nós protocolamos hoje. Já tivemos algumas discussões de audiência pública, agora mesmo nós propomos uma audiência pública para tratar sobre a questão da falta de medicamentos na farmácia do povo para pacientes renais, pacientes pré e pós-transplantados, pacientes que têm doença de falciforme, diabéticos que faltam insulina. Então a gente quer discutir isso com o Ministério Público para realmente obrigar o Estado a garantir esse direito ao cidadão, né? Vai ser discutido nos próximos dias. Nós tivemos também projeto de lei, a exemplo do projeto de lei da ficha limpa, né, que nós apresentamos. Tivemos outros projetos de leis importantes também apresentados naquela casa. E assim, hoje a gente tem trazido essa prestação de contas para dentro das nossas redes sociais, para as pessoas poderem acompanharem de forma mais dinâmica e mais acessível também. A gente coloca tudo lá direitinho para você acompanhar o dia a dia do nosso trabalho. A gente, por exemplo, as sextas-feiras é o dia das comunidades, é o dia que a gente está nas comunidades. Eu vejo bastante. No próximo ano a gente lança o gabinete itinerante, né? A gente vai tentar providenciar uma estrutura para o gabinete itinerante, que é a gente tirar pelo menos 2 dias do mês para colocar o gabinete fora daquele prédio, né? Estar na comunidade, para ouvir a comunidade, saber quais são as necessidades, e aí a gente vai realmente ampliando o debate, ouvindo a população. Porque não adianta, por exemplo, Evanilson, até eu chegar aqui no Jacinto Andrade hoje e trazer uma escola, sendo que a necessidade da comunidade é uma unidade básica de saúde. Estou só hipoteticamente dando um exemplo. É preciso diálogo com a população, porque senão o que vai acontecer? Por exemplo, vocês têm um prédio magnífico dentro do Jacinto Andrade abandonado, que fica aqui por trás do terminal do ônibus, que era para ser um teatro lindo, era para ser um negócio fantástico. Mas será que era a necessidade da comunidade naquele exato momento? Era a política pública realmente que a comunidade tanto desejava? Então, assim, essa ausência do diálogo do poder público com a população acaba muitas vezes gerando desperdício de dinheiro público e, infelizmente, o dinheiro vai por ralo. O dinheiro de quem? De cada um de nós que somos pagadores. Eu já vi em alguns bairros construírem centro de produção e ficar lá, sem nada. Tipo... Vou te dar um exemplo. Semana passada nós tivemos uma discussão sobre isso e se zangaram comigo, porque eu disse, olha, a grande verdade é que os centros de produção não produzem mais absolutamente nada. Eu vou te dar um exemplo. Centro de produções do bairro Promorá. Já ouviu do Nova Terezinha? Tem 3 pontos funcionando. De mais de 10. Tu já viu do Nova Terezinha? Sim, Nova Terezinha teve uma grande discussão lá também. Estrutura Mocambinho, Santa Maria, Parque Ferraz aqui, um box também fechado. Para você ter uma ideia, o centro de produção de Santa Maria da Coadipe se tornou o 5º conceito que está lá. Porque a finalidade para a qual ele foi construído não for atendida, transformaram numa outra finalidade. Esse, pelo menos, colocaram uma outra finalidade. E aqueles que não têm finalidade alguma, que estão realmente abandonados, servindo só para questão de atos de vandalismo, para depredação do patrimônio público, que é dinheiro nosso investido, sabe? Então, assim, infelizmente, vou lhe dar outro exemplo. Aqui no Parque Firmino Filho foi construído um mercado no Parque Firmino Filho. Anos se passaram, o mercado se destruiu porque a comunidade não tinha a tradição de ir ao mercado. A comunidade não tinha essa tradição de ir a mercados fechados. E aí o que aconteceu? O mercado foi destruído. Todo mundo disse, a necessidade da comunidade não é um mercado nesse momento. A necessidade da comunidade nesse momento é uma creche. Aí agora, mais de 10 anos depois, o local onde estava o mercado está sendo construído uma creche. E o dinheiro que foi para aquele mercado? De onde ele saiu? Ele saiu do meu bolso. Ele saiu do seu bolso. Mas por que aconteceu isso? Porque o poder público nunca dialogou com a população. Ele não chega na comunidade e diz assim, o que vocês estão precisando? O que é para trazer para cá? Qual a necessidade? Eu chego e trago uma política pública goela abaixo, acho que é aquilo que tem que trazer e pronto. E não é essa necessidade. Na maioria das vezes, quando isso é perguntado, a galera só fala segurança, a gente só quer segurança. Mais policiamento. Mas só que quando vem, tipo, tem uma creche, tem um colégio de qualidade, tem educação, muda muito, drasticamente, assim, muito o futuro daquela comunidade.
Não é eu ficar só pedindo policial, eu quero um policial aqui na frente da minha casa. Eu posso colocar um policial em frente de cada imóvel, porque eu não vou dar conta das problemáticas sociais. Porque não adianta ter um policial se eu não tenho, por exemplo, uma educação de qualidade, se eu não tenho oportunidades de trabalho, se eu não tenho qualificação profissional para os jovens. O jovem que não tem qualificação profissional, que não tem oportunidade de trabalho, que não tem nenhuma outra oportunidade, ele vai para onde? Ele vai para aquilo que os outros estão oferecendo. Tanto é verdade que hoje, quem diria que a gente assistia TV e só ouvia falar de facções em São Paulo, só ouvia falar de facções em outros estados do sul, do sudeste. E aí, hoje a gente olha para o lado e do lado da nossa casa a gente tem uma facção. A gente olha para dentro da nossa comunidade e a facção está infiltrada, né? Então a gente precisa realmente entender que a gente precisa trazer ferramentas educacionais, lazer, esporte, qualificação profissional. Para quê? Para que esses jovens não se sintam atraídos por essa facilidade. Né? Então, quando não se pensa política social, infelizmente acaba se resultando muitas das vezes nessas situações. Até porque também conta muito a questão de famílias. Muita gente que tem as famílias desestruturadas, que não tem realmente o amparo. E aí, meus amigos, numa situação dessa eu não justifico ninguém entrar no crime. Mas certamente contribui bastante para que essas pessoas caminhem para o lado ruim. Tem uma frase que diz que a partir de um ponto, você não pode dizer absolutamente nada sobre aquilo, você não pode prever nada. Mas já 1000 pontos você já pode dizer mais ou menos o que vai acontecer. Por exemplo, você solta um número aqui, você tem um número sobre determinado acontecimento. 1000 acontecimentos, eles têm números que vai indicar aquilo. Se numa região onde não tem estrutura, onde famílias têm menos acesso à educação, a esporte, lazer, obviamente que nem todas vão seguir o rumo da criminalidade, mas vai ter um número muito maior. É questão As de probabilidades, as probabilidades de um número maior de pessoas a entrarem nesse caminho é maior. Aí que entra, a gente trabalha com estatística, não é aquela história, fulano de tal veio de comunidade e não entrou no mundo do crime, mas é uma questão de uma exceção. A gente tem que trabalhar em diminuir o que está lá em cima, né? Os números, a gente tem que trabalhar. A gente tem que fazer com que essa exceção se torne regra, a verdade é essa. Exatamente. Não, novamente, não é dizendo que porque a pessoa é pobre, a pessoa vai ser bandida. Não é exatamente isso. Como eu disse, é questão de você ver os caminhos que a pessoa tem. Se a pessoa tem mais caminhos que indicam para um lado, a probabilidade é maior, né? Sim, claro. Não exime a culpa. Sim. Mas a gente tem que trabalhar dessa forma. Eu falo a gente, né? Mas sim, claro. Todos nós somos sujeitos, né? somos agentes, e a gente também somos agentes. Todos nós somos agentes de transformação. Nós não podemos esperar a política pública só vindo do poder público, que pesa a gente saber que essa é a responsabilidade do Estado, mas nós temos a nossa parcela de contribuição também. Ora, o Nada Necessário Podcast é uma contribuição, é um exemplo de contribuição, porque aqui vocês levantam discussões muito importantes, que muitas das vezes quem está assistindo não tinha aquela visão, poxa, peraí, esses caras estão com razão, realmente o Evangelho falou algo que tem razão, vou propagar isso, né? E isso começa realmente a formar corrente. Também. Claro, óbvio, e pode também ter isso, né? Discorde. Claro, isso é importante. Quero que ninguém dizendo amém por Todo mundo que eu digo. diz que, todo mundo costuma dizer aí que, a frase, né, que toda unanimidade é burra, né? Mas o importante da democracia é justamente isso, essa questão da pluralidade de ideias, da pluralidade de opiniões, desde que haja um respeito, desde que eu não concorde com a sua opinião, mas que eu venha respeitá-la. Então, é o que eu falo, tá falando com a Dani, né? Que às vezes você tem um panorama de uma situação, aí outra pessoa tem outra, aí uma outra pessoa discorda, mas aí você vê uma outra questão, não olhei por esse lado, mas aí você vai progredir, né? Aí, hoje eles estão todos filósofos, né? Eu tô monarca aqui, cadê? Eita, coisa boa. Mas é isso, meus amigos. Que felicidade, né? Rapaz, e chegou hambúrguer, né? Que rapaz, olhe, não é Zona Leste, não, meu amigo, mas tem que respeitar um podcast. Que chega aqui hambúrguer durante o podcast, está sendo gravado. De onde é mesmo? Daqui Gordice, cara. Maravilha. Já ia falar dele. O nome é bem sugestivo, né? Sugestivo. A gente ainda não falou dos patrocinadores, né, Vanilson? Opa, a gente passa aqui e a gente agradece mais uma vez e sempre, cara, o Felipe daqui Gordice. Você tá querendo um lanche de qualidade,
Peça aí pelo iFood, pela sua plataforma de delivery aí, encontre aí o Arco Gordice, você aqui da Zona Norte, aqui da região da Santa Maria. Eu super aconselho, não é porque patrocina a gente, não, é porque é bom mesmo. E a gente tem que valorizar os Bastante, pequenos empreendedores, né, os microempreendedores que ajudam a Claro, fortalecer a os caras economia estão acreditando local, né? na gente. Claro. Principalmente a galera daqui da Zona Norte, a gente quer, acho que a gente vamos priorizar bastante a galera daqui por enquanto, né? Porque Sim. é nosso. Compre no bairro. Eu sempre defendi isso, eu sempre defendo essa tese. Então a gente tem que realmente fortalecer a economia local. Porque a gente fortalecendo a economia local, a gente está fortalecendo tudo, inclusive o necessário podcast. Opa! Isso aí. Estejam abertos aí, se vocês quiserem nos procurar aí para nos patrocinar e ficam à vontade aí, cara. Queria já deixar os nossos agradecimentos aqui a sua participação de hoje. Foi top demais. Esclarecedora demais. Se você quiser dar mais uma palhinha aí. Não, dar uma tranquilo, lenda. tranquilo. Quero só, nas minhas considerações finais, agradecer vocês pelo convite, né? O Evans já tinha tentado fazer essa agenda em outras oportunidades, mas eu tinha uma vida muito corrida porque eu ministro aula no turno da noite, né? E quase sempre as datas que estavam disponíveis coincidiam com o dia de aula. E quando eu ministro aula das 18 às 22, então é bem puxado. Já teve dia que tu estava disponível e eu não estava. E você teve isso por conta do trabalho, né? Plantões. Sim, perfeito. Então, assim, eu quero só agradecer pela oportunidade, fico feliz de ver uma iniciativa como essa sair de dentro da periferia, de ver um podcast como o de vocês. Vocês falam assim, nós temos uma deficiência estrutural, mas o que é mais importante do que a estrutura é o conteúdo que você leva para quem realmente está acompanhando vocês pelas redes sociais, pelo canal do YouTube. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. E vocês falam de tudo, e falar de tudo é que é importante realmente as pessoas saberem o que está acontecendo no meio político, saber o que está acontecendo no meio cultural, no meio musical, enfim, em todas as áreas. Então, assim, coloco-me à disposição, estou aqui para colaborar, estou aqui à disposição. E as pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho podem nos acompanhar. Posso vender meu peixe? Pode acompanhar nas redes sociais. A gente está precisando Precisamos de tijolos para construir um estúdio novo, né? E aí, vocês me permitem dar a resposta que eu dei para esse rapaz, eu não tenho loja de construção, né? Mas o meu parceiro, né? Eu acho que é bom ressaltar que o Ismael, a gente estamos se conhecendo agora. Hoje, né? É porque tem galera que pensa, ele se foi lá e tal, teve ou não, foi combinado, né? Ele não pagou nenhum tijolo pra gente, não. Fique sabendo você, viu? Ele não pagou nem pro cara. Mas é isso. Essa Nikon não foi ele que veio. Pois é. Mas é isso, galera. Perdão por ter interrompido. Eu só agradecer, na verdade. A venda do meu peixe é só deixar minhas redes sociais disponíveis para a população, para as pessoas que quiserem acompanhar, @Ismael Silva THE, tanto no Instagram quanto no Facebook e no YouTube, tá? E também vocês podem aí, né, fazer o download gratuito do nosso aplicativo, o aplicativo Meu Vereador. Lá você acompanha os nossos projetos, por lá também vocês podem aí colocar também sugestões de projetos de leis, podem encaminhar demandas da sua comunidade. Lá tem uma abazinha chamada notificação de problemas. Você sabe que a cidade de Teresina tem problema demais, né? Então, buraco na rua escura, insegurança, descarte irregular de lixo, tudo que vocês imaginarem nós recebemos lá no aplicativo. Você pode até inclusive anexar fotos, você vai ter um retorno, vai ter um feedback, a gente vai acompanhar a demanda e vai cobrar junto com você até o órgão responsável executar e resolver o problema, tá bom? Então, gente, obrigado pelo carinho, vida longa aqui ao Necessário Podcast, estou aqui à disposição. Agora eu vou me embora, né? Tenho que pegar minha motinha ali e tirar no mundo, que deixei a mulher em casa esperando, né? Na verdade, eu já passei o dia fora e estou aqui sem almoçar, escapando agora no que gordice, né? E estou aqui à disposição, gente. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo convite. Opa, muito obrigado. A gente agradece demais, é isso aí. E como ele também falou, acompanha a gente também nas nossas redes sociais, Nada é Necessário Podcast, no Instagram, Facebook, e a gente upa nosso material, né, que é de vídeo no YouTube e áudio em todas as plataformas de áudio aí que você pensar. A gente tá no Deezer, Spotify, Anchor, Google Podcast, SoundCloud. Rapaz, quer dizer que então vão me ouvir no Deezer, vão me ouvir no Spotify, nesse tanto lugar. Pois eu achei que era só no YouTube e no Instagram, então é fraco aqui, na verdade. A gente tá em todas as plataformas de áudio. Já estão no TikTok também? A gente joga alguns cortes lá no TikTok. Olha aí, já estão no TikTok. Pronto, o TikTok eu ainda não segui, o TikTok eu vou seguir. Eu queria um TikTok para divulgar algumas coisas também na área educacional e na área política,
Pô, agora eu vou seguir lá o TikTok do Nada Necessário também. Vai dar certo. Tá certo, cara. Muito obrigado, a gente agradece. E a porta tá aberta aí, se você quiser aparecer de novo aí. Pronto, obrigado. A gente grava mais. Tem E muita assunto ainda pra se não falar. abrir a porta, eu pulo a janela, dá um jeito. É isso aí, galera. Agradecemos mais uma participação aqui e ficamos por aqui. Até a próxima.